Você já parou para pensar por que Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes da história, parecia ter tanto desprezo pelas pessoas fracas? O que ele viu na sociedade de sua época que o fez afirmar com tanta certeza que as pessoas fracas estavam, na verdade, arrastando o mundo para baixo? Se você acha que Nietzsche falava apenas sobre fraqueza física, pense de novo. A fraqueza que ele odiava ia muito além do corpo. Era uma fraqueza da alma, da mente, da vontade. E o mais interessante é que o filósofo não estava apenas atacando um tipo de pessoa. Ele estava expondo uma doença cultural, uma enfermidade que ainda está profundamente enraizada na sociedade moderna. A fraqueza que ele descrevia era a fraqueza da passividade, da mediocridade e da conformidade. Essa visão dele, que pode parecer dura ou até elitista, não era uma crítica direcionada a um grupo específico. Era, na verdade, um alerta para todos nós. Imagina o seguinte: você vive em um mundo onde a maioria das pessoas se conforma, onde o medo de falhar impede qualquer tipo de ousadia. Um mundo onde as pessoas se contentam com a rotina, com o mais do mesmo, com a aceitação do que já foi dado. É o que Nietzsche enxergava como o verdadeiro problema. A sociedade estava sendo moldada por aqueles que se recusavam a desafiar as normas, a quebrar as barreiras, a ir além do que era confortável. Para Nietzsche, ser fraco não era simplesmente ser incapaz de levantar mais peso ou ter resistência. Ser fraco significava ser vulnerável às expectativas da sociedade, sucumbir à pressão de ser normal, de não questionar o status quo. Ele via isso como uma prisão invisível que mantinha a maioria das pessoas num ciclo eterno de mediocridade. E esse ciclo, para ele, não só limitava o indivíduo, mas enfraquecia toda a sociedade. Então, por que Nietzsche odiava as pessoas fracas? Porque ele acreditava que a fraqueza não era uma condição inevitável. Ela era uma escolha, uma aceitação passiva do que o mundo já havia imposto. E o pior de tudo, essa fraqueza não só afeta os fracos, mas também todos ao seu redor. A fraqueza se espalha, se instala nas mentes de outros e os impede de alcançar seu potencial máximo. Nietzsche, com sua visão audaciosa, via isso como uma ameaça ao progresso, à verdadeira grandeza, ao potencial humano de se elevar e conquistar. A questão é: será que você também está sendo fraco sem perceber? Será que essa fraqueza que Nietzsche odiava ainda está viva dentro de você, moldando suas escolhas, suas ações, suas conquistas? Agora que você tem uma ideia do que Nietzsche pensava, a grande pergunta é: será que você está pronto para desafiar essa fraqueza e buscar a verdadeira força dentro de si? Quando Nietzsche olha para a sociedade ao seu redor, ele não vê apenas um grupo de pessoas fisicamente fracas. Ele vê uma fraqueza mental e moral que se espalha como uma praga, contaminando todos aqueles que não têm a coragem de desafiar as normas estabelecidas. O grande problema que Nietzsche identifica não é uma fraqueza de corpo, mas uma fraqueza de espírito, de vontade, de caráter. A sociedade, na visão de Nietzsche, sempre procurou manter todos dentro de um molde. De acordo com ele, existia uma enorme pressão para que as pessoas se conformassem, para que aceitassem passivamente as normas, os valores e as regras que haviam sido impostas sem questionamento. A moralidade, em especial, foi uma das maiores culpadas por isso. A moralidade cristã, por exemplo, era uma das grandes vilãs para Nietzsche. Ela pregava que a humildade, o sofrimento e a submissão eram virtudes, algo que em sua visão estava diretamente ligado à fraqueza. A moral cristã criou uma narrativa em que a fraqueza é vista como virtude e as qualidades relacionadas ao poder e à superação são demonizadas. Nietzsche via essa moralidade como uma forma de controle. Ela foi criada para que os fracos, aqueles que não tinham capacidade de dominar ou superar, pudessem justificar sua posição inferior e ainda se sentirem virtuosos. Ao invés de os indivíduos se esforçarem para alcançar sua grandeza, eles se contentavam com uma existência passiva, aceitando a vida como ela é e se vangloriando por isso. Para Nietzsche, esse foi o grande problema. A sociedade estava sendo moldada por uma moralidade que estimulava a fraqueza. Além disso,
Nietzsche via a fraqueza como conformismo. Ele acreditava que a maioria das pessoas seguia a vida sem questionar as ideias pré-estabelecidas, sem desafiar as normas que os cercavam. Isso gerava uma sociedade onde as pessoas viviam de acordo com o que era esperado, mas não se esforçavam para alcançar seu verdadeiro potencial. Ele via essa aceitação passiva como uma das maiores fraquezas que uma pessoa poderia ter. Ele falava da fraqueza como uma disposição para se conformar, para não lutar contra os desafios da vida, para não se arriscar. Essa mentalidade de conformidade, de medo do fracasso, era o que Nietzsche via como o inimigo da verdadeira grandeza. Ele queria que as pessoas parassem de se esconder atrás de normas e limitações impostas, que elas tivessem coragem de agir, de se desafiar, de fazer o que é difícil e, assim, encontrar seu verdadeiro valor. E o problema não parava por aí. A fraqueza, para Nietzsche, não era algo que afetava apenas o indivíduo. Ela tinha um impacto coletivo. Quando uma pessoa se submete a essa fraqueza, seja através da religião, da conformidade social ou do medo, ela está, sem querer, contribuindo para a manutenção de uma sociedade que valoriza o mais fácil, o mais confortável. O resultado disso? Uma sociedade estagnada, onde poucos se destacam, poucos buscam mais e todos se contentam com a mediocridade. A fraqueza, portanto, se espalha como um vírus, impedindo a verdadeira evolução. Este é o ponto crucial que Nietzsche estava levantando. A fraqueza não é apenas um problema individual, mas um problema que afeta a sociedade como um todo. E ao perpetuar essa mentalidade de fraqueza, você não só se prejudica, mas prejudica a capacidade de toda a humanidade de alcançar seu verdadeiro potencial. Eu já passei por isso. Durante anos me vi preso à mediocridade, seguindo padrões e normas apenas porque todos à minha volta estavam fazendo o mesmo. Fui condicionado a acreditar que as limitações impostas pela sociedade eram naturais, que a luta constante por algo maior era quase imoral. Mas à medida que fui me aprofundando nos escritos de Nietzsche, algo mudou. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em seguir a multidão, mas em desafiar a si mesmo, em quebrar barreiras que nos são impostas. Ele me fez ver que eu não era fraco porque falhava, mas sim porque aceitava sem questionar. A verdadeira fraqueza está na falta de vontade de transcender, de se reinventar. Nietzsche não estava atacando as pessoas fracas como um insulto vazio. Ele estava chamando a atenção para o fato de que a fraqueza não precisa ser um destino. Ela pode ser uma escolha. Por isso, ao estudar suas ideias, comecei a perceber onde minha própria fraqueza se manifestava, onde eu estava aceitando a mediocridade em minha vida, em minhas escolhas. E posso te garantir, é um lugar difícil de encarar, mas fundamental para o crescimento pessoal. Você já parou para pensar como seria sua vida se você não fosse mais vítima da conformidade? Se não estivesse mais preso às limitações que a sociedade impôs a você? O que aconteceria se você decidisse quebrar as correntes da fraqueza e começasse a agir com coragem, determinação e a verdadeira vontade de superar os desafios? Nietzsche acreditava que essa mudança radical poderia transformar não só a vida de um indivíduo, mas a sociedade como um todo. A transformação que ele propunha não é simples nem fácil, mas os benefícios dessa jornada são inegáveis e profundos. Vamos explorar os principais benefícios de adotar a mentalidade da força, de deixar de lado a fraqueza que a sociedade alimenta e começar a buscar o que é grandioso. O primeiro grande benefício de superar a fraqueza, segundo Nietzsche, é a liberdade. Ele acreditava que as pessoas que se conformam com a vida sem questionar as normas sociais, religiosas e culturais estão, na verdade, vivendo em uma prisão mental. Essa prisão é construída por ideais que dizem o que você deve fazer, como você deve viver e até mesmo como você deve se sentir sobre sua própria vida. Ao adotar a mentalidade de superação e de coragem, você começa a se libertar dessas correntes. Você passa a ser o proprietário do seu destino. Não será mais um produto das expectativas dos outros ou das regras impostas pela sociedade. Você criará seus próprios valores, suas próprias metas e definirá o que é importante para você.
A liberdade de viver de acordo com suas próprias crenças e desejos é um dos maiores benefícios que você pode conquistar ao desafiar a fraqueza. Outro benefício direto da superação da fraqueza é o aumento da autoconfiança. Nietzsche falava sobre o conceito de vontade de poder, a capacidade de tomar o controle da sua vida e agir de acordo com a sua própria força de vontade. Quando você se desafia a superar as adversidades e a conquistar seus objetivos, você se prova para si mesmo que é capaz de muito mais do que imaginava. Cada pequena vitória sobre a fraqueza interna, a procrastinação, a dúvida, o medo do fracasso, é uma injeção de confiança. E essa confiança vai se espalhar para todas as áreas da sua vida, desde sua carreira até seus relacionamentos pessoais. A sensação de saber que você pode enfrentar e superar qualquer desafio vai mudar completamente sua percepção sobre si mesmo e suas possibilidades. Nietzsche acreditava que a vida deve ser uma jornada contínua de autossuperação. Quando você opta por desafiar a fraqueza e sair da zona de conforto, você se coloca em um caminho de crescimento constante. Ao invés de viver estagnado, aceitando a mediocridade como um destino inevitável, você começa a buscar mais. E esse desejo por mais é o que leva ao verdadeiro crescimento. Os benefícios de adotar essa mentalidade não são apenas materiais, mas psicológicos e espirituais. Você se torna uma pessoa mais forte, mais resiliente e mais capaz de lidar com as adversidades. Ao invés de ser dominado pelas dificuldades da vida, você as encara como oportunidades de evolução. E cada obstáculo superado te aproxima mais da pessoa que você está destinado a ser. Nietzsche não via a transformação pessoal como algo isolado. Ele acreditava que, ao se tornar uma pessoa mais forte e independente, você também começa a impactar positivamente a sociedade ao seu redor. Ao desafiar a fraqueza, ao buscar o seu melhor e ao viver de acordo com seus próprios valores, você se torna um exemplo para os outros. As pessoas ao seu redor começam a perceber sua energia, sua determinação e sua vontade de vencer. Esse impacto é contagiante. Você começa a influenciar positivamente os outros, inspirando-os a buscar a mesma transformação. Imagine viver em uma sociedade onde mais pessoas estão buscando o autodesenvolvimento e a superação. Esse é o futuro que Nietzsche idealizava. Uma sociedade de indivíduos fortes e autênticos que, juntos, podem alcançar o extraordinário. Por último, mas não menos importante, superar a fraqueza leva a uma vida com propósito. Nietzsche sempre defendeu que a vida tem que ser vivida com intensidade, que devemos buscar a realização plena de nosso potencial. Ele chamava isso de viver com intensidade, ou seja, viver com um propósito claro, com a vontade de se desafiar, de superar e de crescer a cada dia. Quando você decide não mais aceitar a fraqueza e começa a agir de forma autêntica, com coragem, você começa a viver com mais sentido. Cada dia passa a ser uma oportunidade para se aproximar da grandeza, para criar um impacto real no mundo. Sua vida deixa de ser um jogo de sobrevivência e se torna uma jornada de realização. A solução que Nietzsche oferece não é simples, mas é eficaz. Torne-se o além-homem, alguém que está além das normas e convenções que a sociedade impõe. Ele não está falando sobre ser alguém perfeito, mas sobre se desafiar o tempo todo, sobre viver uma vida de superação constante. O segredo não está em aceitar passivamente as falhas e fraquezas, mas em usar essas fraquezas como combustível para uma transformação contínua. Sua solução é agir de forma ativa, pensar de forma crítica, e não se deixar limitar pelo que os outros consideram ser o certo. Ao aplicar esse conceito em sua vida, você pode começar a dar passos para uma nova maneira de viver, não em busca de aprovação externa, mas de autoaperfeiçoamento constante. Nietzsche não prometeu um caminho fácil, mas garantiu que o caminho para se tornar verdadeiramente livre e forte está em desafiar a fraqueza que vive dentro de nós todos os dias. E essa é a verdadeira solução. A ação constante de melhorar, superar e transcender. E aí, o que você acha? Será que Nietzsche estava certo ao afirmar que a fraqueza é uma das maiores ameaças à nossa evolução pessoal e social? Já parou para pensar em como você pode superar as limitações que a sociedade impôs a você? Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você acha sobre as ideias de Nietzsche.
E como você acredita que pode aplicar esses conceitos de força e superação na sua própria vida? O que mais te impactou nessa reflexão? Quero muito saber. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro de mais conteúdos poderosos como esse, que vão transformar a forma como você pensa e age. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos juntos explorar ainda mais ideias que podem te ajudar a alcançar o próximo nível. Até o próximo vídeo.